Bom dia, amados, ou boa noite, não sei que horas você vai ver o vídeo, mas o alvo é que você veja domingo pela manhã, que é a vez de nós meditarmos juntos, e tomara que a próxima vez seja presencial, não é? Amados, tô com saudade de vocês, até planejei ler o nome de cada um de vocês aqui, mas eu teria que usar o celular e vai me atrapalhar. Eu prefiro falar de uma forma mais direta, ainda que não lembre todos os nomes. Mas estou com saudade de vocês. E que tempos difíceis, né? E eu escolhi um texto no qual eu tenho meditado, especialmente em tempos de dificuldades. Essas dificuldades que temos enfrentado com limitações, com algum medo, restrições, inclusive a restrição que mais nos afeta, que é o celebrar juntos no templo, né? Mas igreja em Cristo é vitoriosa. O texto que nós vamos usar hoje é Hebreus 12, de 1 a 13. O versículo 2 é o versículo que dá o nosso tema: fé, foco e força. Fé, foco e força. Guarde isso, tá bom? É óbvio que o Senhor Jesus não está aqui conosco presencialmente, como esteve com os discípulos, mas o versículo 2 nos dá, eu diria, sem medo de errar, a chave da vitória em dias difíceis. Agindo assim, nós não perderemos o foco. Qual o seu foco? Qual tem sido o nosso foco nesses dias de incertezas e dias de, eu diria, de indignação também com algumas coisas? Mas olhando na palavra e focando na palavra de Jesus, palavra de Deus, nós vemos que são dias estão previstos, e nós temos força, porque temos fé e porque temos focado e devemos continuar focando nele, em Cristo, tá bom? Então eu vou ler o 2 e depois vou repetir. Vamos ler os 13 versículos e procurar aplicarmos na nossa vida presente, tá bom? Antes nós vamos orar. Pai, como é bom poder abrir a Tua palavra e nela, de novo, em cada dia, buscarmos o ânimo necessário, a esperança necessária, a fé genuína e necessária para enfrentarmos dias difíceis. E te damos graças porque as dificuldades que temos enfrentado no tempo presente é muito menos, está muito longe de ser as dificuldades que os nossos amados irmãos enfrentaram lá nos primeiros séculos, mas o Deus é o mesmo, a palavra é a mesma, os desafios são os mesmos em relação a continuarmos focando em Ti e naquilo que o Senhor determinou para a nossa vitória no tempo presente. Obrigado pelo renovo da Tua palavra, que se faz necessária hoje, em nossos dias, e que o Teu Santo Espírito nos ajude a focarmos na verdade contida na Tua palavra e focarmos em Ti. Olhando para o Senhor Jesus, nós obteremos vitórias em todos os sentidos. Então, guarda nossos corações, papai, guarda nosso espírito e ajuda-nos a perseverar firmes em Ti. Em Teu nome que oramos. Amém? Vamos ler versículo 2 e depois eu quero retornar do versículo 1 e vamos até o versículo 13. Tomando uma injeção de esperança. Paulo usa a figura do atleta, que fala de esforço, de diligência, e a Bíblia vai usar muitos exemplos referindo-se à nossa caminhada cristã, à nossa carreira cristã. E eu amo pensar que nós somos mais do que vencedores em Cristo, mesmo que em dias de adversidades nós estamos ainda que às vezes gemendo, certo de que no final a vitória é nossa, é da igreja de Jesus, e nós temos uma responsabilidade que Paulo vai falar aqui, aliás, aqui não é Paulo, né? Possivelmente foi Lucas, não se sabe ao certo o autor,
mas fala do sofrimento dos amados daquele tempo, que é também sobre o nosso sofrimento no presente. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentando-se à destra do trono de Deus. Olhando para Jesus. Li um comentário sobre isto e fala de fixando o olhar, grudando em Jesus o nosso olhar. E esse olhar não é olhar físico, real, dos olhos, mas é atendo-se fixo nos ensinos de Cristo. E na pessoa dele, no que ele nos ensinou. Nós não estamos vendo Jesus hoje frente a frente, como os apóstolos e o povo da época em que ele viveu teve. Mas nós temos os olhos da fé, da alma, os olhos do entendimento a respeito do que ele nos ensinou e a respeito dele mesmo. Então, é necessário que para que tenhamos vitória, e o texto vai falar de disciplina também, em meio à disciplina, nós foquemos nos ensinos de Cristo. Nele próprio, o Senhor Jesus. E nós temos, graças a Deus, um material muito vasto sobre a pessoa dele, a prática dele. Nós já acabamos de ler sobre ele sendo vitimado pela cruz a nosso favor. Então veja que o nosso exemplo de perseverança é o próprio Senhor Jesus, que foi sacrificado por mim, por você, por nós. Então, fixando, grudando em Cristo as nossas motivações, grudando em Cristo para que nós não vacilemos. Porque se nós formos balizar o nosso comportamento, a nossa fé, a nossa esperança em outro ou em outra coisa que não Cristo, o próprio Cristo e os ensinos dele, nós não daremos o exemplo que o autor vai propor aqui para nós, para as nações, para as pessoas que nos cercam. Portanto, versículo 1, nós, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. As Escrituras nos encorajam a perceber a realidade de que a igreja tem o papel de testemunhar de Deus durante o tempo. E nosso tempo exige isso. O tempo que estamos vivendo, onde há muitas vozes e incertezas, medos e questionamentos e algumas tolices sendo ditas, nós temos que voltar para a palavra e para o próprio Senhor, que é o Senhor do tempo, e para ele nada é surpresa. O tempo que nós vivemos, com essa pandemia e com tantos homens gananciosos, enganadores, querendo pregar a sua verdade, nós temos que voltar para a palavra. A igreja é a vitrine de Deus no tempo presente. Nós somos os nossos comportamentos, ou o nosso comportamento vai gerar nos nossos testemunhos. E olha que as testemunhas hoje são em maior quantidade do que no tempo que foi escrito, Hebreus. Pense na sua família, pense nos seus amigos. E hoje nós somos mais vistos até. Então, o que somos, o que fazemos, o que cremos, a nossa fé está sendo olhada. A igreja de Jesus é uma baliza necessária para as nações. A igreja de Jesus está tendo a oportunidade de pregar o reino de Deus, ou de viver o reino de Deus de uma forma intensa e poderosa. Nos seus relacionamentos, na sua casa, nós estamos sendo postos a provas nesse sentido, a prova. O texto vai falar um pouco mais na frente de disciplina. Não é errado algumas considerações sobre um tempo de disciplina, inclusive para nós, igreja. Disciplina no sentido de ensino. Nós estamos aprendendo coisas novas.
estamos percebendo que o Senhor não saiu do trono e não sairá nunca. As lutas que nós temos tido em mantermos-nos distantes uns dos outros tem nos ensinado sobre o valor de estarmos juntos. Tem nos ensinado que o que a Bíblia determina como algo a ser cumprido será cumprido, ainda que a gente não entenda completamente. Nós temos uma nuvem de testemunhas e é a nossa santa responsabilidade viver com esperança, pregar esperança e advertir a essas testemunhas de que há de vir tempos difíceis. Nós já estamos vivendo eles. Mas a igreja triunfará. A igreja triunfará. E o versículo 2, focando em Cristo. Foco, fé e força. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem focar em Deus e na verdade divina, nós não atingiríamos o alvo, que é glorificar a Deus, testemunhando as nações e testemunhando a nossa família, testemunhando as pessoas à nossa volta sobre quem é o Senhor dos tempos, quem é o Senhor que tem uma eternidade inteira pela frente nos esperando para vivermos com Ele. Versículo 3. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Os amados estavam sofrendo e o escritor está encorajando-os. E é isso que esse texto faz em mim. E espero que produza em você também. Encorajamento, um encorajamento a não perder a esperança de que o Senhor está realizando a história, está fazendo a história através de nós, a igreja. E em todos os tempos, nós temos que estar atentos em dar um testemunho genuíno sobre quem é o Senhor. A nossa perseverança, a nossa fala, a nossa postura vai falar algo sobre o Senhor e a sua palavra. Foco em Cristo, fé na palavra e força para praticar essa palavra dia a dia, em qualquer circunstância. Versículo 4. Ainda não resistis até o sangue, combatendo contra o pecado. Alguns já haviam morrido nessa época. Aliás, muitos já haviam morrido, mas nem todos morriam. E eu li o comentário sobre esse contexto dos tempos da escrita de Hebreus, e o alvo do autor é dizer para os que estão vivos, fala, olha, vocês estão vivos, muitos já morreram. Então, o sangue aqui representa a morte. Vocês estão vivos, então demos glória a Deus porque nós estamos vivos, com a santa oportunidade de testemunhar sobre o Senhor através da prática da fé cristã. Versículo 5. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaieis quando por ele for repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há que o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, se tivemos no passado nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitamos muito mais ao Pai dos Espíritos para que vivamos? Ou seja, eu li várias vezes esse texto e fiquei lembrando das disciplinas físicas que meu pai aplicou em nós os 8 filhos. De fato, eram disciplinas, às vezes, um tanto cruéis, mas isso nos ajudou a perceber que ele fazia isso para nos livrar do mal. Nossos pais, na carne, têm a nossa honra por terem aplicado em nós disciplinas, o ensino, para o nosso bem. E nós os honramos. Quanto mais ao Senhor, que é
o Pai das nossas almas, o dono das nossas almas, por que não iríamos glorificá-lo? Lendo essa passagem, eu pensei, puxa, eu preciso perceber que as lutas que passamos, ainda que não nos agrade, tem um propósito no plano do coração gracioso, amoroso e cuidadoso do Pai. Nós não estamos largados ao vento. O que ocorre conosco, o que ocorre com a nossa geração, tem um propósito num retalho espiritual, numa coxa de retalho espiritual, onde os eventos têm um propósito. Ainda que esse tempo seja um tempo de disciplina, de ensino e doa, Deus tem um propósito. É difícil estarmos longe, né? Difícil estarmos longe, né? Tenho lembrado de vocês, orado por vocês, por mim também, para que logo nós possamos nos ajuntar. Porque aqui é pouco, né? Na tela é muito pouco. A gente não sente o cheiro, a gente não abraça, mas haverá um fim. E nós já sabemos qual é o fim. O fim será triunfo de felicidade. Nós honrávamos nossos pais que, embora imperfeitos, nos disciplinavam para o nosso bem. Quanto mais o Senhor. Fé, foco e força. Você pode mudar a ordem, não é? Mas eu quis começar com foco em Cristo, que é o versículo 2. E fazendo assim, nós teremos ânimo para continuar. Teremos força para resistir às tentações do desânimo, às tentações ao pecado, às tentações a praguejar. Eu sou tendencioso a praguejar, não é? Até porque tem muitas coisas que, por serem injustas, nós, santos, temos que nos levantar contra. Mas vejamos como fazemos essas considerações, reprovando isso ou aquilo. Não nos esqueçamos que nós temos um foco, que é agradar a Deus olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Versículo 9. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós o reverenciamos. Já tínhamos lido, né? Não nos sujeitamos mais ao Pai dos Espíritos, para que vivamos. 10. Porque aqueles, nossos pais, né, na carne, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiu como bem lhes parecia. Como bem lhes parecia. O que é isso? Como bem lhes parecia. Mesmo sujeitos às suas imperfeições, os nossos pais visavam o nosso bem. E muitas vezes exageravam, ou às vezes eram omissos, não é? Quer dizer, um cuidado dos pais naturais, mesmo imperfeitos, geraram bons efeitos em nós. Eu creio que gerou em você também. Quanto mais o parecer de disciplina que vem do coração do Deus, do Pai perfeito, não deve ser desprezado. Se você tem entendido que o tempo presente é uma disciplina de Deus sobre nós, sobre o mundo, um chamado a repensar a vida, um chamado de Deus a repensar os valores da fé, os valores das práticas cotidianas, pense nisso. É Deus que está gerenciando esse momento chamado presente, e é para o nosso bem, e é para que demos testemunho ao mundo de que nós temos um Deus que não nos abandona. Nós somos filhos, nós não somos alheios a Deus e a sua vontade. Ele está a nos ensinar no tempo presente. Foco, fé e força. Não desanime, não dê mau testemunho. A nuvem de testemunha está atento. O que a igreja está fazendo? Puxa, a gente vê coisas tristes, né? Santos se gladiando, se atacando mutuamente, e o mundo, é assim então? Aqui é que lá a gente vê os escândalos. E até alguns esbravejando contra os outros na mídia, e isso acaba gerando testemunho ruim. Em vez de nós estarmos aproveitando para glorificar o Senhor,
nas nossas práticas cristãs, na nossa perseverança em fé, focando em Cristo, com muita frequência. Ontem mesmo, conversando na aba sobre o tempo que nós vivemos nesses dias, foi bom conversar com aquela irmã e mutuamente encorajarmos um ao outro sobre o tempo de dores, a dor de ficar separado dos avós, dos pais, a dor de ficar separado da comunhão dos santos, a dor de ouvir mentiras sobre a realidade presente. Nós sabemos que Deus está cumprindo o seu propósito. Aproveite essa oportunidade para falar de que Jesus está voltando. Está previsto nas Escrituras que, em chegando o final dos tempos, haverá tempos difíceis. Aproveite o tempo para falar de fé em Cristo, ou da necessidade de crer nele, porque ele está voltando. Se o tempo não passar, se esses eventos não forem acontecendo, se não passasse, não viria o dia do Senhor vir nos buscar. E vai ficar mais tenso. Mas vamos pensar, meditar na promessa dele: estarei convosco até o fim dos tempos. E mais, né? Vocês vão ter aflição no mundo. Aflições é a palavra de Jesus. Mas tenham bom ânimo. Eu venci. E nós vencemos com ele, não é? Porque nossos pais nos disciplinaram por um tempo, e se hoje o Senhor nos disciplina, ou nos ensina, eu gosto do significado da disciplina, que é ensino, né? Não é castigo, como a nossa tradição muitas vezes prega, é disciplina para o nosso crescimento. E na verdade, versículo 11, toda correção no presente não parece ser de alegria, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. A disciplina nos transforma, a disciplina nos faz amadurecer, nos torna experientes, nos torna mais resistentes às adversidades, nos torna experientes para enfrentar situações difíceis. Já ouviu o termo calejado, não é? Cheio de calo, quer dizer, mais preparado para aguentar o tranco. Que o tempo que temos passado nos torne mais experientes para testemunhar em triunfo, ou sobre o triunfo em Cristo. Fé, força e foco. Foco, fé e força. Fixe, grude a sua vida em Deus. Grude os seus pensamentos na palavra. Fixe a sua esperança em Cristo. Isso te fará uma testemunha poderosa no tempo presente. E o versículo 12. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e joelhos desconjuntados. Ou seja, se você está fraquejando, quase que caindo, com essa palavra de encorajamento, ponha-se de pé de novo. Reaja. Não se deixe vencer pelo desânimo, pelas desilusões do tempo presente, mas focando em Cristo, você de novo poderá se levantar e continuar glorificando a Deus onde você estiver, na sua família. E nesses 3 ou quase 4 meses você tem ficado muito com a sua família. Vigie para não fazer desse tempo juntos, em família, um tempo de tempos ou situações que traga tristeza. Pelo contrário, não é? É tempo de amadurecer mais, de sentar mais à mesa. E se não temos que conversar, fica juntos. Aqui em casa nós temos conversado mais, porque temos tido mais tempo juntos. É para isso que nós estamos passando, nos fortalecendo através dos relacionamentos ainda mais. E o 13. E fazei veredas direitas para vossos pés, para que o que maneja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Essa experiência de vivermos
tempos de dúvidas e medo e de distanciamento social, e eu diria distanciamento dos santos, está nos tornando mais maduros, mais sarados. Você já está sentindo saudade dos seus irmãos? Está sentindo saudade do nosso Junto Panela? Sentindo saudade de cantarmos juntos? Sentindo saudades de ouvir um ao outro? Não só o pregador, mas as conversas na mesa. A saudade ministra também, não é? A saudade ministra. Que você mantenha o foco no Senhor Jesus, que você mantenha a fé nele através das Escrituras, e que isso te fortaleça, te dê força. Essa receita funciona. Foco em Cristo, fé em Deus, e assim colheremos e obteremos forças para resistir no dia mau. E por misericórdia e graça do Senhor, a nossa luta não tem chegado até o sangue. E não chegará. Ele virá nos buscar antes que haja morte. O tempo está passando e o que está previsto nas Escrituras vai acontecer. O anticristo vai tomar posse por um tempo, mas antes disso o Senhor nos levará e Ele cumprirá em nós, na igreja dele, todo o propósito, santo propósito dele já determinado. Vivamos o hoje como se Cristo viesse amanhã. Que a sua semana seja de paz, que você volte a ler esse texto, Hebreus 12, de 1 a 13, faça suas considerações e revista-se do Senhor, afaste-se do mal, faça o bem com a maior intensidade possível aí onde você está. E lembre-se, somos corpo de Cristo e temos que nos relacionar ainda que por aqui. Manda mensagem, leia, veja as lives do pastor Gilberto. Eu não estou conseguindo ver todas, porque nem todos os dias eu estou tendo tempo. Graças ao Senhor, estamos com uma agenda mais apertada lá na aba. Hoje nós temos um plantão, daqui a pouco vai começar, de 12 horas. E tem sido bom voltar. Para mim, o trabalho é um santo passatempo. Deus abençoe vocês e eu estou muito ansioso para que voltemos aos nossos encontros presenciais. Obrigado, papai, pela Igreja Batista Monte das Oliveiras. Eu peço em nome de Jesus, pelo pastor Gilberto, que está recluso em casa. Eu sei que ele está bem cuidado, mas com certeza não tem sido fácil para ele. Como não tem sido fácil para os pastores que amam estar junto do povo, estão privados disso. Então, Pai, não está sendo fácil para nenhum de nós, mas com foco em Ti, fixando os olhos no Senhor, enchendo o nosso coração de fé, o Senhor nos provê, nos dá forças para continuar. Então te somos gratos e nos guarde de todo mal e nos ajude a triunfarmos para que o mundo e as testemunhas que nos rodeiam percebam que somos teus servos e glorifiquem Ti e busquem ao Senhor. Ajuda-nos a falar e a viver Cristo de uma forma que as testemunhas, as pessoas que nos rodeiam, percebam que o Senhor é um Deus de amor. Em Teu nome que oramos. Amém.